Olá, tudo bem com você? Venha assistir a live Tendricast do mês de novembro. O tema será Oferendas Sagradas. No Momento Doutrina, o reverendo Roberto Watanabe. Na sessão Um pouco da história do Dendocho do Brasil, vamos conhecer a dedicação da família Ishikawa. Em feedback de eventos, vamos ver como foi o curso estudantil GACO 21+. E o curso para orientadores da Associação Infanto-Juvenil Shonenkai. No Momento Reflexão, conversaremos sobre o tema do mês, Oferendas Sagradas. E participe do nosso chat. Mande suas perguntas, dúvidas e comentários. Tendricast de novembro é daqui a pouco. Não saia daí! Olá, boa noite, tudo bem com você? Muito feliz em estar aqui novamente para apresentar, junto com os nossos convidados, mais um Tendricast. Eu sou Júlia Shiroiwa, fiel da Igreja Tenrikyo de Londrina, e hoje o nosso Tendricast terá como tema Oferendas Sagradas. Sejam muito bem-vindos para você que está acompanhando agora ao vivo ou então vai assistir a gravação depois. Muito boa noite a todos no Tendricast ao vivo desse mês, no tema Oferenda Sagrada. Eu sou Paulo Haru Kondo, condutor da Igreja Tenrikyo Seiki Brasil. Boa noite, Paulo. Vamos então juntos apresentar aí os nossos convidados e também hoje estaremos, nós dois aí revezando no chat. Então, por favor, você que está aí acompanhando ao vivo ou vai assistir depois, comente, faça seus comentários, mande suas perguntas, dúvidas, ficaremos muito felizes. E antes de começar, gostaria de solicitar a autorização da veiculação das imagens nas redes sociais. Ok? Podemos prosseguir. Obrigada. Começando o nosso Momento Doutrina com o reverendo Roberto Watanabe, condutor da Igreja Tenrikyo Nipako, que nos trará as referências oficiais, dos livros oficiais sobre o tema de hoje. Boa noite, condutor Kaito-san Roberto, tudo bem? Boa noite, Paulo, boa noite, Júlia, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. O tema de hoje é sobre oferendas, né? Oferendas também, não sei se cabe o termo sagrado ali no final das oferendas, né? Mas é uma oferenda que a gente faz a Deus, né? Então, costuma-se falar sagrado, né? Mas seria uma oferenda, né? Temos uma indicação divina do dia 20 de julho de 1902 que diz assim: aceito se oferendarem o espírito promissor. Se fizerem lamentando, não posso aceitar. Aceito o espírito de 1 centavo do que algo de 1 milhão. O que seria esse espírito promissor, né? Creio que o espírito promissor é um espírito que gera expectativas promissoras a Deus Parens e ao caminho. É o espírito dos fiéis que buscam a evolução espiritual, que buscam corresponder às expectativas e à intenção de Deus Parens com espírito alegre, sincero e verdadeiro. Se todos oferendarem um espírito assim, fizerem as oferendas com um espírito assim, Deus Parens certamente aceitará isso com alegria. Qualquer que seja a oferenda que se faça, se fizer com desgosto, insatisfação ou descontentamento, jamais será aceito por Deus.
do que oferendar algo que vale 1 milhão com espírito de insatisfação, o que Deus aceita é algo de 1 centavo trazido com sinceridade e contentamento. Acredito que a maioria das pessoas que frequentam uma igreja ou uma casa de divulgação já fez uma oferenda, não é mesmo? Qual foi o espírito com que foi feita essa oferenda? Será que foi feita com alegria, contentamento e gratidão a Deus pelo fato de estar sendo vivificado dia a dia, pelo fato de poder trabalhar, estudar, conviver com os familiares e amigos? Ou será que foi feito com espírito reticente e mesquinho, de fazer apenas porque os outros fazem, de fazer porque alguém mandou? E esse valor da oferenda? Será que já foi guardado previamente para fazer a oferenda? Ou a oferenda foi somente aquilo que sobrou na carteira? São várias as hipóteses e variáveis, não é mesmo? Nos episódios da vida de Oyasama, temos um episódio que ilustra bem esse fato, né? E gostaria de ler aqui. É o episódio número 7, Oferenda Sincera. Num certo final de ano, quando a família Nakayama vivia na profunda pobreza, um fiel trouxe belos bolinhos de arroz colocados numa luxuosa caixa, dizendo: "Por favor, ofereça isto a Oyasama." Kokan, a sua filha, né, levou-os imediatamente a ela, que disse apenas: "Ah, é?" E não mostrou nenhum sinal de satisfação. 2 ou 3 dias depois, veio uma fiel que apresentou um embrulho simples e entregou-o, dizendo: "Gostaria de oferecer isto a Oyasama." O conteúdo era apenas bolinhos doces de arroz postos sobre uma casca de broto de bambu. Como sempre, Kokan levou-os para mostrar a Oyasama, que se manifestou muito satisfeita. "Coloque-os em oferenda a Deus Parens imediatamente." Mais tarde, soube-se que a primeira pessoa era de uma família rica, que havia feito muitos bolinhos para o ano novo e, por ter sobrado, os trouxera para oferecer à residência. A segunda era de uma família pobre, que conseguira fazer os bolinhos com muito custo, porém retirou os primeiros para oferecer à residência, dizendo: "Isto também é graças a Deus Parens." Oyasama conhecia perfeitamente o espírito de cada pessoa. São muitos os exemplos semelhantes a estes. Posteriormente, numerosos fiéis vieram a oferecer coisas raras de cada época, desejando que Oyasama se servisse delas. No entanto, contentava-se muito mais com o espírito sincero de quem oferecia do que com o que era oferecido. Assim, se era um oferecimento, uma oferenda, né, feita com arrogância, embora comesse em virtude da insistência das pessoas, dizia: "Não sinto nenhum gosto. É como se estivesse comendo forçada e sem vontade." Esse é o episódio da vida de Oyasama. Acredito que muitos já ouviram falar desse episódio também, né? Mas é um episódio que ilustra bem, né, essa coisa de fazer a oferenda com sinceridade no espírito, né? Às vezes a gente, né, vai para o Dendote ou vai para o Kyokai, né? E começa a fazer as coisas lá, trabalha, alguns fazem os cursos ali e chega no final ali, um pouquinho antes de ir embora, "Ah, nossa, eu não fiz a oferenda", né? E vai lá, pega um envelope, abre a carteira, tem R$ 1, R$ 2 ali, né?
fica até meio chato, né? Mas não é o valor em si, né? O que importa é o espírito como a gente faz essa oferenda. Então, quando a gente vai para o Dendote ou vai para o Kyokai, já deixa separado, né, o valor para fazer a oferenda, né? Já deixa guardado e faz a oferenda na hora da cerimônia mensal. Acho que esse seria o mais correto e não fazer aquilo que sobrou depois da noite do sábado, por exemplo, né? Mas essas oferendas só podem ser feitas em dinheiro? Acredito que não, né? As oferendas podem ser feitas de diversas formas. Nas igrejas, todos os dias, mas principalmente nos dias das cerimônias mensais, temos vários produtos agrícolas e alimentícios oferendados no altar. É uma forma de agradecer a Deus pelas providências recebidas, possibilitando a colheita e produção de alimentos necessários ao nosso sustento. Outra forma de se fazer oferenda é através do nosso esforço e dedicação às causas de Deus Pares, na salvação das pessoas ao nosso redor. Assim, creio que o Hinokshin é também uma forma de oferendar a nossa sinceridade a Deus, agradecendo pelo fato de estarmos sendo vivificados diariamente. Se formos pesquisar as origens das oferendas, né, nos povos primitivos havia a crença de que deveriam oferendar uma vida de um animal ou até de uma pessoa para acalmar a ira e o pesar das divindades. Era aquele sacrifício humano, né, que a gente costuma ver em alguns filmes aí que a gente assiste sobre histórias da civilização ou sobre algum filme de aventura, né? Mas felizmente essa prática já deve ter sido abandonada, pelo menos assim eu espero e acredito, né? É, o- é, Quando eu estava vendo esse episódio da vida de Oyasama também, né, eu me lembrei que na minha infância, como a gente sempre viveu no Kyokai e foi criado no Kyokai também, sempre que a gente ganhava alguma coisa de alguém, fosse um doce, um alimento, um prato de comida ou um brinquedo, por exemplo, qualquer coisa que fosse, né, meus pais falavam para oferendar primeiro no altar de Deus. Quando éramos crianças, né, não entendíamos muito bem aquela ação e também creio que não havia muita sinceridade naquele ato, mas oferendávamos por obediência e queríamos retirar logo da oferenda para podermos comer ou brincar, né? Mas creio que os meus pais queriam nos ensinar desde pequenos a agradecer a Deus Parens, Oyasama e aos antepassados pelas graças recebidas dia a dia. Meus pais, né, mesmo hoje, já com a idade aí de 85, 86 anos, né, eles continuam fazendo isso, né? Sempre que ganham alguma coisa, colocam primeiro no altar, né? Creio que devemos transmitir aos nossos filhos, netos, né, e às gerações futuras também essa prática de fazer a oferenda como expressão do sentimento de gratidão a Deus por tudo o que temos e recebemos. Por hoje é só. Muito obrigado. Obrigado, condutor Roberto. Tentei anotar, tentei aqui. Vou contar com a minha memória, que não é muito boa, mas deu para. O episódio, né, que é muito importante, é isso que você falou, né, o episódio número 7, né? Isso. Esse é o clássico, né? A gente já tava até procurando aqui. Falei, se o Roberto, quando o Roberto não falar, né? Tá procurando, mas você falou, tá tudo certo. Então, já dou um check aqui, né? Desse episódio que não podia faltar. Mas Ah, obrigado aí, o do Roberto. obrigado. Obrigado. E continuando, né?
direto no chat. Será que a Júlia, você conseguiu ver alguma coisa? O pessoal entrou aí, não tinha ninguém, né? Olá, boa noite. Obrigada, Caetio-san, Roberto. Obrigado. Veio já trazendo, né, a indicação divina, o episódio da vida de Oyasama e também significar tipos, né, de oferendas. Então, acho que a gente vai ter bastante informação, input aí para depois, na hora do momento reflexão, né, Paula, a gente também fazer aí os nossos comentários, nossos aprendizados, né, com o momento doutrina e também as experiências que os nossos convidados vão trazer. Aqui o nosso chat, sim, as pessoas já estão entrando na live, né, interagindo. Então, nós temos aqui a Estela, dando boa noite, cumprimentando. Boa noite, Estela, obrigada aí pela sua presença. E também a Tânia Mara Cooper, também desejando boa noite. Boa noite, Tânia. E esperamos aí mais comentários, não sejam tímidos, né? Podem colocar ali boa noite alguma pergunta, comentário e também, né, sua opinião sobre o tema que é oferenda. Vamos seguir então? Muito obrigada, Caetio-san, Roberto Watanabe. Obrigado.